todos, esse é o Conexão Enfermagem, o podcast do curso técnico de enfermagem da Faculdade de Miguel Pereira. Nós estamos começando hoje com o primeiro episódio da primeira temporada, e a gente deseja muito que ele permaneça por muitos e muitos anos. A ideia é trazer o conhecimento utilizando a tecnologia e levando a todo mundo, na medida da possibilidade, a reflexão, a discussão e o conhecimento. Recebemos hoje a honra de receber a professora Angélica Câncio, nossa professora, enfermeira, especialista em terapia intensiva e atualmente mestranda do IPUB. Professora Angélica, é um prazer tê-la conosco aqui. Olá, professor Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu acompanhei, desde o início a idealização, a construção, o professor Paulo sempre na liderança aí nessa construção do nosso podcast e finalmente saiu, o nosso podcast Conexão Enfermagem. E assim, professor, não tem como dar errado, Essa aliança entre conhecimento e tecnologia não tem como dar errado, vai ser um sucesso, eu tenho certeza. É um prazer enorme ter você aqui, ter você como uma das colegas que tem produzido, que tem trazido conhecimento para os nossos alunos. E a nossa opção de começar o podcast Conexão Enfermagem com a professora Angélica, por conta do desenvolvimento da dissertação de mestrado dela, que fala sobre um assunto muito relevante e pouco discutido, que é a assistência a gestantes com doença mental grave. E a gente, com esse tema, pergunta a Angélica: professora, que motivo te levou a pesquisar um assunto tão áspero, tão incomum? Sim, professor. Desde a época da graduação, eu venho pesquisando sobre saúde sexual e reprodutiva de mulheres. Sempre achei um assunto interessante, que me gerava muita curiosidade. Tenho até algumas publicações sobre isso. E eu percebi que dentro do serviço de saúde mental, isso era pouco discutido, E quando era discutido, essa temática vinha com peso de, como eu posso te explicar, com uma censura em cima, sabe, com relação a essas mulheres. E, diante disso, a minha inquietação surgiu quando eu percebi que nós tínhamos casos de gestantes com doença mental grave e que isso era pouco discutido nos serviços. Então eu falei, bom, a gente precisa pesquisar, Como uma boa pesquisadora, a gente precisa colocar isso aí em pauta, na mesa, e entender por que é pouco discutido, por que é muito visto. Então eu decidi entrar no programa de mestrado, num programa de psiquiatria, que é a minha paixão, e decidi levar essa temática, que foi muito abraçada. Eu tentei outros programas também, com aprovação, então foi um projeto abraçado pelas instituições. Então hoje eu trago essa pauta de gestante com doença mental grave. Interessante. E de que forma que você desenha a metodologia da tua pesquisa? A quem você está escutando? Quer dizer, qual é o objeto da pesquisa? Perfeito, professor. Então, hoje eu trago os profissionais que cuidaram dessas mulheres, seja no âmbito de saúde, social ou até mesmo jurídico. Então, as pessoas que tiveram contato com essas mulheres, que cuidaram dessas mulheres, de alguma forma, estão presentes no meu estudo. Eu trago isso, essa questão do profissional, justamente por hoje eu trabalhar na formação. Eu percebo a potência dos profissionais, a potência que os profissionais hoje têm na área que eles atuam. E eu acredito muito, acredito que você concorde também comigo, que essa potencialidade, ela nasce, ela surge na formação. Então, nós, professores, nós somos também responsáveis por essa capacidade, por essa potência que o profissional do futuro tem em mudar, às vezes, a qualidade de vida de um indivíduo ou até mesmo de uma comunidade. Não por acreditar muito nisso, hoje eu trago como público, alvo, profissionais que cuidaram dessas mulheres. Com certeza, eu também acredito nisso, que a vida do profissional ele começa no modelo de formação. E isso diferencia muito o profissional. As escolas que nos formam nos marcam para a vida toda, Então, algumas escolas nos marcam como profissionais
operativos e outros como pesquisadores, outros como acadêmicos. Eu também penso assim, é brilhante a sua percepção. Eu penso que você esteja visitando muitas unidades de saúde na tua pesquisa em nossa região. Imagino que você visita tanto unidades de atenção à gestante, como unidades de atenção psicossocial. Como é que você tem visto a assistência da gestante com doença mental grave nas unidades na nossa região? Perfeito, professor. É interessante a gente observar que essa mulher, ela precisa ser cuidada como uma mulher que está esperando um filho. Não tem tanta divergência com relação à sua assistência. A gente precisa entender que hoje a psiquiatria, devido à reforma psiquiátrica, inclusive, vive em um modelo de atenção psicossocial, certo? O que é isso? As pessoas que têm transtorno mental, elas vivem em sociedade, ou seja, elas fazem uso dos mesmos serviços que nós. Então, se uma mulher que tem uma condição psiquiátrica importante, ela engravidou, então ela vai para a unidade básica de saúde. Se ela tem alguma complicação e precisa de um cuidado emergencial, ela vai para a emergência de hospital geral, enfim, do território dela. E ela tem também o acompanhamento do CAPS. Então, a rede, ela é justamente a junção desses setores, só que, além disso, existem outros dispositivos importantes que atuam nesse cuidado, como, por exemplo, o Conselho Tutelar também atua, as questões sociais, o CREA, as CRAs também atuam. Então, a rede, ela compõe todos esses setores que são muito importantes nesse cuidado. Enquanto a professora estava falando, eu estou aqui me lembrando, professora Angélica, nós ainda vivemos, vou chamar de cauda do cometa do Covid-19, e em que a gente viu aí as unidades de saúde muito voltadas para enfrentar a pandemia. Você percebe, ou percebeu, durante esse momento, até nesse momento atual, que por conta da pandemia gerou um impacto no atendimento de uma forma geral, já nesse público que é um pouco segregado? Sim, professor. Então, diante da minha experiência, né, eu lembro que quando nós estávamos na pandemia, eu estava no serviço de saúde mental e a gente estava justamente participando da DESINS, né, que é um apelido carinhoso que a gente tem em um processo que tiram essas pessoas do hospital psiquiátrico, né, pessoas que eram institucionalizadas, elas saem desses hospitais que têm aí um perfil de cárcere privado, enfim, e elas saem desse hospital e vão para a família, ou vão para os serviços de residência terapêutica. Então, esse movimento de DESINS, ele aconteceu justamente no período da pandemia. Foi um movimento de um hospital psiquiátrico aqui da região. E realmente a gente ficou um pouco apreensivo dessas pessoas estarem nas ruas, sendo que a gente precisava de um autocuidado naquela época, enfim. Só que, incrivelmente, hoje eu acredito que nós tenhamos estudos com relação a isso, incrivelmente nós não tivemos tantos impactos com relação a isso. E uma reflexão que eu faço, professor, que eu acho muito interessante, é porque nós vivemos com privação de liberdade, como essas pessoas viveram a vida inteira. Então, para elas, não teve uma diferença tão difícil como para nós. Entendo. É triste, mas foi profilático, né? Exatamente. Caminhando agora mais para dentro da sua dissertação, quais são, assim, as medidas de assistência a essa gestante com doença mental grave? Sim, essas mulheres elas precisam de uma assistência multiprofissional. É muito interessante porque na psiquiatria a gente traz esse perfil de intersetorialidade, né? A ideia da gente trabalhar com diversas áreas. Eu acho isso fantástico. No entanto, depende de como que os profissionais atuam nessas áreas, né? Então, a assistência a essa mulher, ela se enquadra na unidade básica de saúde, realizando o seu pré-natal, lembrando que é um pré-natal de alto risco. Ela tem uma condição psiquiátrica importante, então se enquadra aí nas condições de alto risco. Então ela realiza o seu pré-natal em consonância com o CAPS de referência, tá? Então a assistência ali para essa mulher se roda entre esses setores. E como eu disse anteriormente, se tiver alguma questão
hospitalar, emergencial, ela vai para a emergência. Entendi. Naturalmente, você já falou que é uma gravidez de alto risco, a gente conhece os riscos naturais Sim, sim. da gravidez, dessa condição, mas existem riscos adicionais na gravidez, na paciente com doença mental grave? Sim, professor. É uma gestação de risco, né? Então, a partir daí, é necessário um cuidado referente a esses riscos. E o que é muito apontado, né, na minha dissertação também, que os profissionais eles intitulam como algo bem complexo, é a questão da medicação. Isso aí é uma questão geral, todos os profissionais da enfermagem, os médicos, psicólogos que estão fazendo parte do meu trabalho, eles questionam a questão medicamentosa. Por quê? Alguns antipsicóticos, eles ultrapassam a barreira placentária. E isso faz com que cause danos a esse feto. Então, essa mulher ela precisa ser acompanhada, porque ela também não pode ter a sua medicação suspensa, porque vai depender também do seu diagnóstico, o que ela tem. Né? Então, ela não pode ter a sua medicação suspensa de uma forma abrupta. E é necessário fazer uma avaliação. Então, é um trabalho em conjunto entre a Unidade Básica de Saúde e o CAPS de referência dessa mulher. Isso na questão medicamentosa. Existem também questões sociais que agravam a situação dessas mulheres, que é importante, está sendo muito pontuado também no meu trabalho. Questões sociais, questão de precariedade, de insalubridade, questões de violência. Então, isso tudo também precisa ser aí investigado se essa mulher ela tem esse perfil, né, se ela se enquadra nesse perfil. E também tem as questões emocionais, né, psicológicas, afinal de contas é uma gestação. Né? Uma gestação ela não é um problema, mas Sim. você precisa mudar os seus hábitos, a sua rotina, precisa de um autocuidado. E essa gestação ela foi aceita? Né? Isso a gente precisa sempre entender. Ela foi planejada? Ah, Angélica, mas uma mulher que tem transtorno mental, será que ela planeja? Pode planejar, por que não? Né? Então, acho que o ponto está aí. A gente, às vezes, coloca essas pessoas que têm transtorno mental, né, com uma marca de que eles não podem, mas eles podem. A gente vive um modelo de atenção psicossocial. Eles podem. Então, a partir daí, planejou, aceitou a gestação, como é que estão as condições emocionais dessa mulher? Então, o psicólogo nos ajuda muito nisso, né? Então, a assistência e os riscos, eles estão muito interligados a essas lacunas. Muito interessante. É verdade, o profissional me parece que tem que fugir do estereótipo o tempo todo, porque o primeiro estereótipo é imaginar que o doente com saúde mental é incapaz de decidir por si só. E aí vem uma pergunta que se estende também além da gestação, também já no puerpério, pelo menos no puerpério imediato. Como é que se garante a segurança da mãe e do bebê na fase ainda gravídica e logo no puerpério, aquela mãe com saúde mental, doença mental grave e o seu recém-nascido? Como que trabalha isso? Então, aí nós apontamos para a parte jurídica, né? Quando a gente fala de segurança, a gente aponta para a parte jurídica do meu trabalho, que também está entrando na minha dissertação, né? São profissionais que trabalham em prol da segurança. E eu já entrevistei alguns conselheiros, inclusive, também que trabalham em prol disso. E o que a gente entende, né? Como que a gente consegue mensurar de que essa mãe pode causar algum risco para a criança ou até para ela mesmo, caso Sim. ela ainda esteja gestante, né? Seja gestante. Então, a partir daí, a gente precisa observar o histórico dessa mulher e fazer uma observação constante mesmo, né? Se existe possibilidade desse risco e como que a gente define a criação. Né? Isso é muito questionado até com os profissionais, eu questiono muito com eles. Como é que a gente define uma boa criação? Como é que isso é definido? Né? E justamente para poder tirar esse estigma de que uma mulher que tenha uma condição psiquiátrica não tem condições de criar. Então, que condições são essas? Né? Então, é necessário aí fazer um ajuste, um acompanhamento, um olhar crítico com relação a essa mulher. A questão da aceitação também está vinculada. Ela aceitou essa gestação? Então, assim, é um trabalho também que a gente precisa pensar. A gente vai fazer um acompanhamento, só que também não pode demorar muito, porque vai que realmente
ela esteja, né, correndo riscos. Então, isso precisa ser muito bem avaliado, com uma equipe prontamente atenta e competente para cuidar dessa mulher. Quando a professora falou de como é criado, ou criação, me remeteu de imediato aos modelos familiares, né? Que na verdade a gente repete o modelo. Como é a família? Como que você envolve a família nessa condição? Uma vez que, no geral, no meu conhecimento, as famílias sempre se envolvem com os nascimentos, com o neném que vem, seja o marido, seja a avó, seja até o próprio outro filho. Então, professor, infelizmente, assim, no meu recorte, né, a priori a gente está percebendo o quanto está sendo difícil essa rede de apoio a essas mulheres com relação à família. Há muitos julgamentos, né? Até nós mulheres, nós somos julgadas às vezes quando a gravidez acontece, né? Nossa, quem vai criar? Como é que vai ser? Então nós já sofremos esse julgamento. E imagina uma mulher que tem uma condição psiquiátrica importante, né? Então, assim, eu estou percebendo a fragilidade da rede de apoio familiar, a questão do parceiro também está sendo bem difícil. O que é importante, né? A gente ter o aconchego do lar, da família, mas infelizmente isso não está sendo assim muito visto, né? É interessante que os serviços de saúde, aí entram os profissionais, tenham essa sensibilidade e chamar a família para perto também, que o cuidado não seja restrito somente a essa mulher, mas também à família, todos ali que a cercam. Professora, o recém-nascido de uma mãe com doença mental grave, ele acaba sofrendo um pouco de um estigma, não? Sim, inclusive estigma é um capítulo da minha dissertação. Eu falo sobre isso, né? Reforma psiquiátrica e estigma são 2 capítulos que, infelizmente, a gente tem sempre que levar junto com os artigos de saúde mental, de psiquiatria, enfim. E sim, infelizmente, existe isso. Tem uma participante que ela me contou um relato que eu achei assim muito interessante e emocionante também, né? Quando ela menciona a inversão de papéis, né? Que às vezes é o filho que leva a mãe nas consultas. Às vezes o filho de 7, 8 anos que conta como é que é o dia a dia da mãe, né? Enfim. Mas a gente tem que entender, né, e trazer para a nossa realidade que isso não significa que ela não seja capaz de amar, de cuidar. Às vezes não tem aquela capacidade de desenvolver ali uma criação 100%, mas aí a gente volta naquele questionamento, né? O que é criar? O que é criar, né? A gente também tem um caso muito interessante, você vê, no nosso município vizinho, eles fizeram uma visita no Museu de Barbacena, e essa visita ela foi idealizada por um acadêmico de enfermagem, que a mãe dele tem transtorno mental. Então, olha que interessante, né? Ele quer entender, ele quer estudar, ele quer buscar, né, forças para ajudar as condições da mãe, porque ele percebe, né, como que ela é tratada, como que ela é cuidada. Então, ele já está indo por esse caminho da saúde mental. Eu achei muito interessante quando me contaram isso, né? Então, assim, eles infelizmente sofrem estigmas, né? Isso existe, tanto a pessoa que sofre com transtorno mental, os filhos também podem sofrer com relação a isso, mas eu acho que chegou o momento da gente acabar com isso, né? Hoje a gente vive um modelo de atenção psicossocial, que é a reinserção dessas pessoas em sociedade, mas a reinserção dessas pessoas em sociedade não é só o seu direito de ir e vir, né? É o seu direito de viver aqui com a sua plenitude, com o seu direito de saúde sexual e reprodutiva garantidos, né? Então tudo isso está envolvido no estar em sociedade, Sim. né? E quando a gente fala de garantir direitos, naturalmente a gente fala e reconhece a importância da promoção da saúde mental, ou das boas práticas, né, de saúde mental. Como é que é feito a promoção de saúde mental com as mulheres com doença mental grave? Como é essa promoção? Então, essas mulheres elas passam por algumas fragilidades, como nós falamos anteriormente. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento é entender o contexto que essa mulher vive, seu contexto social, contexto familiar, entender o local que ela vive.
Se existe alguma associação com substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, isso também é importante, né, que inclusive está sendo muito apontado também no meu trabalho. Exatamente. E então, entender o local que essa mulher vive, o território que essa mulher vive, e isso é feito a partir dali da atenção primária, né, que está no território, que entende ali, está perto dessa mulher. Então, a atenção primária ela é fundamental nesse processo, né? E não somente o CAPS ali, que às vezes está no centro da cidade. Né? Hoje eu estudo a rede justamente para poder entender essas fragilidades. Né? Eu trago aí as redes de cidade de pequeno e médio porte para poder compreender como que a rede funciona. Ah, mas é uma cidade pequena, do interior, sim. Qual é o perfil? Quais são os desafios que os profissionais enfrentam? Né? Então, a partir daí, essa promoção de saúde começa conhecendo o território, conhecendo o local que essa mulher vive, também com profissionais que saibam como manejar essa mulher, por isso eu trago aí o manejo, né, desses profissionais, não só profissionais que trabalham no CAPS, mas profissionais que trabalham na atenção primária, profissionais que trabalham na emergência. É um matriciamento. Exatamente. Né? Então, esses profissionais eles precisam saber manejar e cuidar dessas pessoas, em especial dessas mulheres. Né? Então, por isso que eu trago aí o manejo desses profissionais para a gente poder compreender. Professora Angélica, eu queria te parabenizar demais pelo seu trabalho, né, pelo seu conhecimento, pela coragem, pela ousadia de enveredar por esse campo que me parece tão rico, tão importante, tão relevante, tão humano, de olhar para essas pessoas com doença mental. Eu vou te deixar falar aí para a gente já se despedir da nossa audiência. Olha, professor, foi um prazer, né? É um assunto que eu fico muito confortável em falar, em discutir. Eu sou uma grande apaixonada por psiquiatria. E trazer essa pauta aqui hoje, né, que eu acredito que vai fazer sentido para os nossos alunos, quando eles, caso eles trabalhem na rede de atenção psicossocial, então eles vão perceber que isso acontece, vai fazer sentido para profissionais que vivem, às vezes, essa problemática na sua rotina e não sabem como resolver, e até mesmo para uma comunidade. Né? E essa é a nossa ideia, né, de trazer essas pautas relevantes que façam sentido para todos, né? Eu agradeço demais a oportunidade, agradeço à Faculdade de Miguel Pereira por essa oportunidade também, que é a minha segunda casa. Eu não estou desenvolvendo esse trabalho sozinha, né? Eu também gostaria aqui de apontar a minha professora, que é uma enfermeira maravilhosa, a doutora Cristina Loyola, que está junto comigo, né, fazendo com que esse trabalho seja um trabalho interessante de ser lido. Que bacana. Eu queria agradecer também a sua presença, a gente ficou muito honrado de começar essa estrada do Conexão Enfermagem, é nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada. O Conexão Enfermagem ele foi concebido pelos professores do curso técnico de enfermagem, tem apoio da nossa direção, e a ideia é que a gente possa, a cada oportunidade, trazer um profissional para a gente discutir, para a gente aprender e, acima de tudo, para a gente disseminar conhecimento e ciência. Quero agradecer também ao pessoal que nos apoia, o pessoal da TI, que tem sido tão carinhoso, e falar com você que assiste o nosso podcast Conexão Enfermagem. Curta, compartilhe, comente. Nós estamos muito interessados no seu comentário. A partir do seu comentário, nós traremos os temas que você deseja que sejam discutidos aqui. Tá? Muito obrigado pela audiência. Um beijo em todos vocês. Muito obrigado.